Nesse vídeo você vai aprender as 3 principais valências fisiológicas se você deseja ser um corredor melhor. Quer baixar o pace? Precisa desenvolver isso. Quer correr mais longe? Precisa desenvolver isso. Quer pegar pódio na categoria? Precisa desenvolver isso. Quer pegar pódio geral nas provas? Precisa desenvolver ainda mais isso. Esses são os 3 principais fundamentos que qualquer corredor que deseja correr mais rápido precisa treinar e desenvolver. E nesse vídeo eu vou te explicar não somente quais são esses fatores, mas também como treinar cada um desses fatores, como você pode fazer para aumentar o seu nível de performance na corrida. Antes da gente ir para o conteúdo, eu sou o Nestor, treinador e atleta amador de corrida de rua. Seja muito bem-vindo ao meu canal, caso não seja inscrito, se inscreva e também deixa o like no vídeo, beleza? Vamos lá então, olha só, o primeiro ponto que a gente precisa para melhorar na corrida é o nosso VVO2, ou a nossa velocidade aeróbica máxima. Eu sei que muitas pessoas vão te falar que tu precisa aumentar o VO2 máximo se tu quiser ser um corredor melhor. E eu digo que isso até pode ser verdade, mas é uma meia verdade só. Recentemente eu recebi mensagem de um aluno que ele mandou assim: Nestor, o meu VO2 subiu. Mandou a foto do relógio e falou: meu VO2 subiu. Eu não entendo nada disso. Preciso me preocupar? Isso é bom? E eu falei: cara, não acho que tu deva gastar tua energia com o teu VO2 máximo. E ele falou, beleza, vou seguir treinando aqui. Por que eu falei isso pra ele? Porque o VO2 máximo é apenas uma métrica da corrida. Pessoas que têm VO2 máximo, pode significar que corram melhor. Pode. Mas, se não tiver esses outros fatores envolvidos, não vai ser suficiente. Porque a pessoa pode ter simplesmente um VO2 máximo maior porque ela gasta mais energia na corrida. Se ela gasta mais energia na corrida, esse VO2 máximo que ela tem maior vai ser compensado com o gasto de energia que ela tem maior. Então, isso não significa que ela vai correr mais rápido. Agora, o VVO2 máximo, que é a nossa velocidade aeróbica máxima, isso sim tem um papel crucial no nosso desempenho. Por quê? Pensa o seguinte, o que é o VO2 máximo? É o consumo máximo de oxigênio, beleza? É o quanto de oxigênio ali que eu consigo captar e eu estou usando nos meus músculos efetivamente. Só que tem diversas velocidades em que eu corro no meu VO2 máximo. Se eu der um sprint correndo a 2,30, provavelmente eu vou atingir meu VO2 máximo ali. Vou estar no meu consumo máximo de oxigênio. Só que me serve? Eu não consigo sustentar isso por uma grande quantidade de tempo. Se eu estiver correndo a 2,50, provavelmente eu vou estar no meu VO2 máximo. Se eu estiver a 3 por quilômetro, vou estar no meu VO2 máximo. Só que agora, mais importante que o valor de VO2 máximo que você atinge é você ter a maior velocidade possível antes de atingir o VO2 máximo. Então pensa que isso aqui é a zona do VO2 máximo, tá? Essa velocidade aqui, ó, a primeira velocidade que você tem mais rápida, quando você está chegando no VO2, essa é a velocidade mais importante. Por quê? Quanto mais rápida ela for, melhor você vai ser. Então digamos que as duas pessoas tenham 60 de VO2 máximo, beleza? O que é um VO2 máximo bem legal, tá? Os dois têm 60. Só que um atinge o VO2 máximo de 60 a pace 4. Esse bateu o pace 4, atingiu 60. E o outro atinge o VO2 máximo de 60 dele a pace 13,20. Qual que vai ser melhor? O que corre a 13,20. Indiscutivelmente. Porque esse aqui já tá no máximo dele, a pace 4. E esse aqui tá no máximo dele, a 13,20. Então, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de tolerar, de conseguir passar mais tempo no VO2 máximo. E como a gente faz isso? Com treinos em intensidades altas, com treinos intervalados. Praticamente tiros na velocidade do V3000 ou abaixo, tá? A melhor forma de você saber o seu VVO2 máximo ou a sua velocidade aeróbica máxima é com um teste de 6 a 8 minutos. Então, um teste de 6 minutos na sua velocidade máxima. Por quê? Porque fazendo isso, normalmente é o tempo que a gente leva para atingir o VVO2 máximo, essa velocidade ali intermediária, e a partir disso a gente consegue definir que esta é a minha velocidade aeróbica máxima, beleza? Com esse teste de 6 minutos. E a partir disso, tu vai fazer treinos que envolvam esta velocidade que tu fez o teu teste de 6 minutos. Normalmente essa velocidade está entre a tua velocidade de 1.500 e a tua velocidade de 3.000, tá? Porque a maioria das pessoas ali em 6 minutos vai fazer... a maioria de nós, corredores normais, não vamos conseguir fazer 2 km em 6 minutos, né? A gente não vai conseguir correr a pace 3. Então, provavelmente vai estar ali entre 1.600, uma milha, já é bem possível, ou até um pouquinho abaixo. Então, vai ficar nesta faixa
tá? Para corredores mais rápidos é óbvio que isso está mais perto do 3.000, para corredores mais lentos estaria mais perto ali da velocidade de milha ou até bem abaixo. Então essa é a velocidade que você vai usar para fazer os seus treinamentos. E um ponto importante é que sempre quando você for treinar nesta velocidade, você vai estar fazendo pausas, ou seja, intervalos iguais ao tempo de duração do treino. Então, se tu vai fazer um treino de 3 minutos em VVO2 máximo, o teu intervalo ele também precisa ser de 3 minutos. Inclusive, esse é um método de treino chamado que é um método de treino Bilat, que é da uma pesquisadora francesa, se eu não me engano, a Véronique Bilat, e ela desenvolveu isso que treinos feitos nessas velocidades com intervalos iguais têm dado muito resultado, ajuda a melhorar muito a nossa mecânica, a maneira geral de corrida. Porque ao trabalhar nessa velocidade, tu também está trabalhando teu limiar de lactato, tu também está trabalhando a tua economia de corrida, está trabalhando a tua eficiência energética, está trabalhando a tua velocidade de reserva, então tu está muitas valências necessárias para correr rápido são trabalhadas nessa velocidade. Então esse é um ponto bastante interessante e importante para você que deseja correr mais rápido, estar fazendo um treino disso. E o que é legal, neste livro aqui, ó, Running Science, que aí você deve estar pensando, se esse treino é muito bom, o que eu tenho que fazer? Fazer muitos treinos, só vou treinar desse jeito. Só que olha que legal, aqui numa parte deste livro, deixa eu sincronizar ele pega alguns estudos que foram feitos, agora não sei se eu vou achar aqui, né? Ele pega alguns estudos que foram feitos em VVO2 máximo, onde ele compara fazer um treino em VVO2 máximo na semana, comparado a 3 treinos de fazer VVO2 máximo na semana. O que ele descobriu, você deve pensar assim, que treinar mais é melhor, tô treinando 3 vezes, só que não. Por quê? Porque ao treinar, fazer 3 treinos em VVO2 máximo na semana, tu acumula, porque esse treino é difícil, tá? Tu acumula muita fadiga, tu acumula muito estresse no corpo e você não melhora mais treinando mais. Olha que loucura! E isso é um erro clássico que nós corredores cometemos, que a gente sempre acha que mais é melhor, só que isso não é. Então, um treino na semana teve melhorias bem significativas no desempenho geral, em provas curtas e também no próprio teste de VVO2 máximo, comparado a 3 vezes na semana, o que é algo sensacional. Só que eu digo mais, de repente, não é todas as semanas, isso sem percebam aqui, tá? O que eu tô falando é para corredores, às vezes, que não estão com nenhuma prova em vista. Por exemplo, se você estiver treinando para uma maratona, para uma meia maratona, talvez ficar dando estímulo de VVO2 máximo toda semana não seja interessante, porque seu volume geral de treinamento vai estar maior, você vai estar gerando mais fadiga no seu corpo, vai estar acumulando mais fadiga de semana para semana, porque é assim que funciona o processo de treinamento, e aí você não vai conseguir performar ou fazer da maneira correta. Então isso seria mais para quem está treinando para provas curtas, provas de 3, 5 km, isso aqui é essencial, essa talvez seja a métrica principal. Você melhorando isso, se você deseja correr provas curtas, você vai estar melhorando. Então, um treino na sua semana precisa estar envolvendo esta velocidade se você está treinando para provas curtas. Para provas mais longas, um estímulo a cada 2, 3 semanas, ou às vezes passar um longo período sem dar esse estímulo, vai ser benéfico porque você está trabalhando uma outra via de treinamento. Por isso, eu sempre tento ensinar aqui neste canal, aqui no meu canal, lá de conteúdo, para que você consiga entender todo o processo. Às vezes você pega um treinamento e você quer aplicar esse treinamento no momento que você não é para aplicar esse treinamento. Então, todos os treinamentos são muito válidos. A maioria dos treinadores que falam sobre algum tipo de treinamento na corrida, ele vai funcionar. Só que às vezes não está funcionando para você, não é para você fazer naquele momento. Por exemplo, se tu quiser colocar esse treinamento no meio da maratona, às vezes sacrificando um longão para poder fazer um trabalho de intensidade, talvez não seja a melhor estratégia. Por quê? Porque o objetivo é fazer intensidade. Por isso, conhecer as fases e entender qual é o seu objetivo é importante. Se tu quiser isso, se quiser aprender mais sobre isso, tem 2 caminhos, tá? Tu pode adquirir o meu playbook de como baixar o pace na corrida, que tá aqui na descrição, onde tu vai ler, eu vou te explicar mais ou menos não, vou te explicar como funciona o processo de treinamento e aí tu pode treinar por conta própria. Mas de repente você não quer isso, você quer uma orientação pessoal para melhorar na corrida. E aí tu pode clicar no primeiro link da descrição para minha assessoria, onde eu pessoalmente vou estar montando seus treinamentos e dando feedback daquilo que você precisa fazer. E aí se tu tiver essa dúvida, tu pode perguntar diretamente para mim como tu vai fazer para melhorar na corrida. Ah, Nestor, tô com dúvida. Pá, igual esse meu aluno que me mandou do VO2 Master, lembra? Eu pego e respondo para ele. Beleza? Primeiro link da descrição se você deseja ser meu aluno.
vamos partir para o segundo ponto, então, a segunda grande capacidade. Essa capacidade aqui, ó, é essencial para quem deseja correr provas curtas, tá? Provas curtas, isso aqui precisa ser treinado. Aí a gente vai para o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Travou. Travou aqui. Meu Deus, eu vou cancelar e vou ter que pegar de novo, porque travou aqui minha gravação. Agora voltamos, então, olha só. O segundo ponto que você precisa melhorar na sua corrida é o limiar de lactato. Até vou dar um zoom aqui para que fique mais fácil que você veja. O que é o limiar de lactato? Tu tá vendo este gráfico aqui, tá? Esse aqui é o seu nível de lactato no sangue. O que quer dizer o lactato? Lembra quando eu falei do VO2 máximo? Então, você precisa do oxigênio para produzir energia, tá? Porque ele vai lá para sua mitocôndria, acontece a respiração celular e a partir disso você produz energia para os seus músculos para você continuar em movimento. Tá, beleza. Só que aqui, ó, esta primeira linha, como vocês estão vendo aqui, é a linha onde é que tu tá correndo normal, o teu oxigênio tá dando conta. Só o oxigênio é capaz de sustentar aquele seu ritmo de corrida. Ou seja, outras vias, você não precisa de outras vias energéticas. A partir do momento que você passa por esse limiar 1, aqui, que a gente costuma dizer que é na velocidade de maratona, né, para a maioria dos corredores, você já começa a produzir, ó, tá vendo que o nível de lactato começa a ser aumentado. Por quê? Porque a demanda energética passa a ser maior e por essa demanda energética ser maior, você precisa, só o oxigênio não está dando conta de produzir energia, então você precisa ir por uma outra via, que é a via que não utiliza o oxigênio para produzir energia, que é a via do lactato. E o lactato é um subproduto dessa via. E aí o lactato fica no seu sangue, começa a aumentar o nível dele. E o lactato, na verdade, é um subproduto do negócio, porque aumenta a acidez no seu músculo por essa outra via que não tem oxigênio. E aí o lactato ele vem para remover esse ácido e ele vira isso aí, ele é transformado em lactato. E aí ele fica no seu sangue e isso prejudica o nosso desempenho a longo prazo. Tá? Uma maneira bem leiga para que você entenda. Só que quando a gente está passando do limiar 1 até o limiar 2, ainda tu consegue produzir esse lactato, ele vai para a tua circulação e tu consegue reutilizar ele como energia. Tu consegue degradar ele e transformar em energia. Putz, o que é ótimo. E aqui, quando tu tá nesse meio dos limiares, tu consegue ainda correr bem, tu consegue sustentar uma corrida. Fica uma corrida mais difícil, mas tu consegue sustentar. Só que a partir do momento que tu começa a acelerar muito a tua velocidade, o que acontece? Tu passa do limiar 2, que é onde o teu nível de lactato vai subir lá em cima, porque aí só o oxigênio não dá conta, tu tá conseguindo produzir energia aqui, tu tá removendo esse lactato, só que chega um momento que tu começa a produzir muito lactato e teu corpo não consegue mais tirar. Aí vai lá pra cima e teu rendimento cai. Entendeu? Então, o treino de limiar de lactato, ele é quase sempre nessas duas faixas aqui, entre o limiar 1 e o limiar 2, que tá mais ou menos ali entre o ritmo de maratona e o ritmo de 10 km, tá? Dependendo do nível da pessoa. Na verdade, 10 km não, de 15 km, meia maratona, dependendo da pessoa. Então tá nesse nível ali que o pessoal consegue tolerar. Só que eu preciso, deixa eu ajeitar aqui novamente, só que eu preciso te dizer que você não vai melhorar o seu limiar de lactato treinando apenas no limiar. Então não basta só você ficar nesta zona intermediária aqui. É preciso que você tenha e jogue para frente. Então que você faça treinos mais rápidos que o ritmo de limiar de lactato. Então, velocidades de 10 km, velocidades um pouquinho mais rápidas que isso. Por quê? Porque se tu só ficar treinando no limiar de lactato, então é um treino que também está ficando bastante em voga agora, o que acontece? Você acumula um lactato, mas nem acumula muito lactato. E aí, de repente, você quer fazer vários treinos. Acontece aquela mesma coisa, né? Lembra do VO2 máximo ali, que tu quer treinar mais vezes na semana porque é legal? Beleza, aí o limiar de lactato também. Não posso ultrapassar meu limiar de lactato, porque senão isso vai me prejudicar. Aí tu fica sempre naquela meiuca, e por ficar ali, tu nem estressa suficiente teu corpo para ele jogar esse limiar lá para cima, para te tolerar mais lactato, porque a concentração não é muito grande. E nem tu descansa também de não estressar o corpo de fazer, por exemplo, uma rodagem leve, que também é essencial. Então tu fica nessa zona cinza, fica nesse meio termo. O que? Pensando em desempenho, não é tão legal, porque tu nem tem um estresse tão grande e tu nem recupera muito. Então o ideal é que seus treinos sejam um pouco mais fortes que o do limiar de lactato, e aí entra mais uma vez. Talvez se você esteja treinando para maratona, não seja o ideal que você estresse demais o corpo. Que você fique realmente nessa zona intermediária, porque é algo mais próximo da sua realidade de prova. Mas se você está treinando para um 10 km, para um 15 km,
Pro 21 dá pra gente ficar por ali, mas a gente tem bastante benefícios também por treinar nessa zona intermediária. Você precisa estressar o seu corpo acima desse limiar, para que você acumule lactato no sangue e seu corpo aprenda a lidar com isso, para que você fique mais resistente e que aprenda a lidar com isso. Então, os seus treinos têm que ser um pouquinho acima desse limiar. Ah, Nestor, como é que é esse tipo de treino? Basicamente, tu vai fazer treinos na tua velocidade de 10K entre 5 a 10 segundos mais rápido que essa velocidade e 5 a 10 segundos mais lento que essa velocidade. Costuma ser uma boa zona de limiar para estressar. E muito das vezes acontece, recebo algumas perguntas, alguns comentários aqui, às vezes eu não consigo responder todos os comentários, mas eu vejo eles, tá? Aqui nos próprios vídeos, que nossa, eu dou pace a 13,30, faço tiro a pace 13,30, mas quando eu tenho que sustentar 5 km eu não consigo sustentar 4. Por quê? Porque tu não trabalha o teu limiar. Então tu tá acostumado a só fazer tiro, tu faz o tiro, tu consegue correr rápido. E aí tu dá descanso, tu recupera teu corpo, e aí quando tu dá outro tiro, tu consegue sustentar. Agora, quando tu faz contínuo, este nível de lactato no seu sangue vai subindo, tu não ensinou teu corpo a recuperar esse lactato, transformar ele em energia de novo, nem a ele ser resistente a esse lactato no sangue. Então, por isso que quando sobe as distâncias, tu quebra, porque teu limiar de lactato é ruim. Porque teu treinamento tá errado. Porque tu só faz tiro muito forte e não trabalha esses tiros intermediários e confortavelmente difíceis, ligeiramente fortes, só quer dar pancada, 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 pancada. E esse processo de dar pancada para te correr muito rápido, ele precisa de uma escadinha antes. Para te chegar lá, tu precisa da rodagem leve para construir base aeróbica, depois tu tem uma rodagem moderada, tu tem uma rodagem mais forte, aí tu tem tiro no ritmo de 21, aí tu tem tiro no ritmo de 10, aí tu tem tiro no ritmo de 5, e aí para chegar e dar pancada aqui. Se só ficar aqui em cima, não construir essa escada, quando tu precisa manter de forma contínua esse ritmo, tu não consegue, justamente porque tá errando nisso. Não tem treino de limiar de lactato, que é esse ritmo confortavelmente difícil que tu precisa fazer força e ele te estressa para correr. Ou tu até tem treino de limiar, mas esse teu treino de limiar é muito lento. Então, ele é num ritmo tão moderado que tu nem oferece esse estresse. É isso aqui que eu falei antes. Tu não dá o estresse suficiente pro teu corpo melhorar. Então, você precisa de treinos com mais qualidade também, mais extensivos, que a gente chama. Treinos mais longos, às vezes tiro de 2 km, tiro de 3 km, tiro de 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, para que você sustente essa velocidade mais rápida e aí você consiga transferir isso na hora da sua corrida, na hora da sua prova. Beleza? Então, as perguntas aí que eu vi já acontecer algumas vezes aqui no meu canal é por causa disso. Está faltando estímulos no seu treinamento. Uma outra forma de você treinar isso, antes de eu partir pro terceiro, porque eu acho que eu já tô me alongando demais, é fazer treinos progressivos, que eu adoro. É muito legal fazer treino progressivo. Por quê? No treino progressivo, constantemente tu começa leve, aí tu vai subindo. Lembra aquela escadinha que eu falei até chegar no forte? Então, tu começa leve, vai subindo pro final do treino, onde tu já acumulou mais cansaço, tu começa a acelerar. E aí, no que tu começa a acelerar, tu vai aumentando também o nível de lactato no seu sangue e tu continua acelerando. E tu tem que lidar com cada vez mais velocidade e lidando com cada vez mais estresse metabólico no teu corpo. E aí tu vai criando uma condição física e uma condição mental de correr mais rápido muito boa. Por quê? Porque você fez esse treino progressivo. E claro, todo treino progressivo ele também tem que ser considerado como um treino de qualidade. Beleza? Passando aí do limiar de lactato, que é o segundo ponto. Lembro sempre, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também deixa o like aí para ajudar o meu trabalho aqui e confira sempre a descrição dos vídeos, que tem link para minha newsletter, link para o playbook e link para minha assessoria. A gente vem para o terceiro ponto, e talvez este aqui seja o que vai bugar a tua mente, porque tu já ouviu falar de economia de VO2 máximo, tu já ouviu falar de velocidade aeróbica máxima, talvez já ouviu falar de limiar de lactato, mas e de economia de corrida? O que é economia de corrida? É você ser mais econômico correndo. Nossa, Nestor, tu é um gênio mesmo. Muito obrigado. Não, brincadeira, né? O que é economia de corrida? É você conseguir correr na mesma velocidade mais rápido. Quer dizer, você conseguir correr na mesma velocidade gastando menos energia. Ou conseguir correr mais rápido gastando a mesma quantidade de energia que você gastava antes. Isso a gente desenvolve fazendo tiros na sua velocidade que você pretende correr. Então, essa história de correr leve para correr forte depois não faz sentido. A gente corre forte e depois complementa com o treino leve. Por quê? Porque você desenvolve a sua economia de corrida em determinada velocidade, treinando naquela velocidade. E fazendo treino de
fortalecimento. Treino de fortalecimento, Nestor. E essa parte aqui é o que muitos corredores, eu por muito tempo fui mais relapso com treino de fortalecimento, que é o pulo do gato, onde você consegue fazer isso. Mais uma vez tinha dado erro na gravação, mas estamos de volta. Que eu tô dizendo que o fortalecimento ele é necessário para que você corra mais rápido. E aí eu preciso dizer duas coisas do porquê o fortalecimento, além de você treinar no ritmo que você pretende correr a prova, que vai desenvolver a sua economia de corrida específica, te ajuda. A gente tem que pensar duas coisas, tá? Primeiro é na eficiência dos teus tendões. A gente tem dois grandes mecanismos no nosso corpo que são, olha, fundamentais para a gente correr bem. O primeiro é o arco do pé. Nosso arco, tu sabe aqui, o pé ele tem uma curvinha assim, né? Então, esse aqui a gente chama de arco do pé. Ele é muito importante e também o nosso tendão de Aquiles, né? O tendão da panturrilha. Por que que essas duas estruturas são extremamente importantes? Porque elas devolvem muita energia elástica, tá? O que que é a energia? Quando a gente pisa no chão, a gente pisa, aí amortece o impacto e depois a gente vai para frente, né? Nisso de amortecer esse impacto e devolver para frente, o nosso tendão e o nosso arco do pé, ele armazena essa energia da pisada e joga para frente depois. É basicamente o que o tênis de placa faz, um tênis de carbono faz. Só que o nosso corpo ele é muito mais legal porque ele tem isso natural. E o melhor, tu pode treinar isso. Tem alguns estudos que mostram, na verdade isso é muito bem documentado já, não existe comprovação contra, isso aqui é fato já, não é uma teoria, que se a gente não tivesse essas duas estruturas, nós precisaríamos de 40% mais oxigênio para correr na mesma velocidade. Ou seja, o nosso músculo do pé, o nosso arco do pé e o nosso tendão é responsável por 40% da nossa energia de corrida. Então tu não gasta energia, porque o tendão não gasta energia para funcionar. Isso aqui amorteceu, jogou para frente já. Amorteceu, jogou para frente, tu tá ocupando a mesma energia. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo só sobre economia de corrida e como tu vai melhorar isso. Mas é importante que tu saiba, essa estrutura de pisar rápido no chão e sair, ela pode ser treinável. O seu tendão pode ser treinável para conseguir fazer isso de uma maneira mais eficiente. A gente chama isso de ciclo alongamento e encurtamento. E podem me cobrar aqui nos comentários, se tu quiser ver este vídeo aqui, deixa aqui nos comentários para que eu vou trazer ele. Eu vou trazer ele, mas eu quero saber também se tu tá interessado em saber em assistir o vídeo e deixa aqui nos comentários. Mas o outro ponto é os nossos músculos, tá certo? A gente quer correr mais rápido, a gente tem desejo de correr mais rápido. E a gente acha que só precisa correr para fazer isso. Que o fortalecimento, ele deixa ali de lado, que o fortalecimento é só para prevenir lesão. E o fortalecimento, ele tem o seu papel para prevenir lesão. Mas ele tem um papel também fundamental para a performance na corrida, para correr mais rápido. Por quê? Pensa que seus músculos são como uma empresa, tá certo? Vamos lá, vamos pegar aqui para que vou usar um exemplo muito prático, tá? Até eu vou sair aqui dessa tela para que fique mais fácil, beleza? Você está lá correndo tranquilamente, aí digamos que você precisa de 5 fibras musculares. Essas 5 fibras musculares aqui, você está precisando delas para conseguir correr a pace 4, beleza? Você está treinando elas aqui. E aí, você vai fazendo fortalecimento. Digamos que você pague para estas fibras musculares, você pague 100 de custo de energia para essas 5 fibras aqui, beleza? 100 de custo de energia. É totalmente arbitrário isso, beleza? 100. Aí você está aqui com essas 5 fibras e elas estão fazendo trabalho para você correr a pace 4, ou a pace 5, enfim, o pace que você deseja correr. Pace 4 vou usar. Pace 5 fica mais fácil fazer o cálculo. Beleza? Então você está gastando 100 de energia para fazer isso. Quando você passa a treinar força e a fazer fortalecimento, o que acontece? Você deixa estas fibras mais fortes, ou seja, elas conseguem sustentar mais carga. Então, digamos que para correr a pace 5, você precisava de 5 fibras, só que aí você treinou, elas ficaram mais fortes, elas ficaram mais resistentes, ficaram mais eficientes. E aí, para correr nos mesmos pace 5, você precisa agora só de 3 fibras. As outras duas, não é que você deixa de ter as outras duas, só que você não precisa utilizar elas. E aí, você diminuiu o número de fibras. Se elas custavam 100 de custo de energia para correr a pace 5, agora que você não precisa utilizar mais duas, você está gastando só
60 de custo de energia para correr nos mesmos Pace 5. Por quê? Porque cada uma dessas fibras se tornaram mais eficientes. E aí, então, quando tu precisa correr a 4,30, aí sim tu vai usar as mesmas 5 fibras, por exemplo. E aí sim você gasta 100 novamente de energia, só que agora tu tá gastando 100 de energia quando tá correndo a Pace 4,30, não mais a Pace 5. Então, isso que a gente tem que entender como corredor, e eu demorei um tempão para entender isso. Eu fui cabeça dura, que é, quando eu tenho um corpo mais eficiente e menos fibras conseguem fazer o trabalho, eu preciso de menos músculos para mover o meu corpo ao longo do tempo. Se eu preciso de menos músculos, eu preciso de menos oxigênio também. Se eu preciso de menos oxigênio, eu consigo ter mais margem para correr tranquilo. Ou seja, eu me torno mais eficiente muscularmente, de força, para que eu consiga correr melhor na corrida. E é isso que o corredor não entende na hora de fazer o fortalecimento, da importância do fortalecimento. Não é só para te ficar longe das lesões, é também para você correr mais rápido. Porque tu tá se tornando mais eficiente, tua fibra funciona melhor, teu músculo funciona melhor. Se ele funciona melhor, gasta menos energia. Se você gasta menos energia, você consegue fazer mais coisas com a energia que tá sobrando. Se você produzia 100 de energia e gastava 100, beleza? Agora você produz os mesmos 100 de energia e tá sobrando 80. E você gasta só 80. Tem 20 aqui. Então significa que o quê? Eu posso aumentar a minha velocidade para gastar esses mesmos 100. Então o que antes exigia mais gasto para uma menor velocidade, você pode gastar a mesma coisa correndo mais rápido. E esses são os 3 grandes pontos que você precisa entender para correr mais rápido, que são os pontos que eu falei. Isso aqui tá travando de novo, tá uma desgraça isso aqui. Tá travando de novo, não vou voltar para minha tela e vou dizer que os 3 pontos são: primeiro, velocidade aeróbica máxima, que você vai fazer isso através de treinos na sua velocidade de 6 minutos. Faça teste de 6 minutos para calcular isso, ou utilize uma métrica entre o 1500 e a velocidade de 1500 e a sua velocidade de V3000. Melhorar o seu limiar de lactato, que não é só treinando fofo que você vai melhorar, é preciso fazer tiros mais longos e às vezes treinos ritmados mais longos, num ritmo de limiar que force seu corpo a melhorar isso. E o terceiro ponto é através do fortalecimento específico para a corrida, onde você vai deixar as suas fibras musculares mais eficientes e também treinando no ritmo de prova. Porque não adianta nada você tá treinando a Pace 4 e chegar na hora da prova quer correr a 3,30. Não, você precisa ter treinos a 3,30 para que você assimile como é essa questão energética de correr, você assimile como é correr naquele ritmo, você melhore a sua economia de energia. Beleza? Então, já me estendi demais nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Tem alguma dúvida? Também deixa no campo dos comentários. Valeu e até mais!